enviar o login e a senha para que vocês tenham acesso à atividade. E lá na atividade vocês irão revisar também o conteúdo, porque todas as questões da atividade serão aqui no assunto de concordância nominal. Lógico que você irá fazer a atividade de acordo com a sua disponibilidade, então não vai ter um dia certo para que eu finalize a atividade. Você vai ter amanhã para responder, a partir de amanhã para responder e pode prosseguir respondendo a atividade da forma como for melhor para você. O que você não pode deixar é de responder, porque a atividade ela vai ajudar muito vocês para estarem mais preparados no dia da avaliação, para terem menos dúvidas em relação à concordância nominal, porque a concordância nominal vai muito da prática, da leitura, da escrita. Então, resolver questões a respeito desse conteúdo é extremamente importante. Não para que vocês realizem a avaliação logo mais, para que você realmente guarde aquele conteúdo, aprenda e não esqueça mais as regras que estão relacionadas a ele, tá? Então, nós vamos iniciar a página 214 do livro de vocês. Então, por favor, peguem os livros, abram na 214 e nós iremos partindo aqui da regra geral. Eu conversei em sala com vocês, durante a explicação desse conteúdo, que até o autor do livro de vocês, o Lécio, fez uma brincadeira, né, dizendo que a concordância vai na lógica. E a gente tem que permanecer nessa mesma linha de entendimento, que a concordância nominal é feita na lógica. Ou seja, você precisa ler as frases, você precisa ver qual que é o caso concreto que está sendo analisado para você ver quais são os determinantes, quais são as palavras determinadas, como que você vai fazer a concordância. Então, o que é a concordância nominal? Concordância nominal é quando nós relacionamos corretamente todas as palavras de uma frase, certo? Que palavras são essas? Aquelas palavras que fazem parte do grupo dos nomes que vocês já estudaram. Substantivos, adjetivos, artigos, pronomes. Todas essas palavras estarão em conjunto e serão concordadas, ou em gênero ou em número, e também nos dois termos ao mesmo tempo. Então, aqui a regra geral diz que os termos que se ligam aos substantivos acompanham os seus traços. Que tipo de traço é esse, tia? A classificação que é feita em gênero e em número. Lembrando, nós temos o gênero masculino e feminino e nós temos como número singular ou plural. Então, significa dizer que na concordância nominal, as palavras que estiverem relacionadas dentro da frase terão que concordar com o substantivo que está regendo-as, tanto em gênero, masculino ou feminino, como em número, singular ou plural. Então, eu trouxe para vocês o exemplo que está no livro. Diz o seguinte: a menina, com as 4 bolsas coloridas, tinha uma voz doce. Quais são os substantivos que estão promovendo a concordância nessa frase? Nós temos menina, nós temos bolsas e temos voz. Então, são 3 substantivos diferentes. Cada substantivo desse vai ter sua classificação em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Começando por menina. Menina é um substantivo masculino ou feminino? Feminino. Está no singular ou no plural? Singular. Então, a palavra que está acompanhando menina, que é o artigo a, precisa ser um artigo feminino e que esteja também no singular, que é exatamente o que aconteceu aqui. A menina. Se o substantivo estivesse feminino plural, seria meninas. Esse artigo não poderia ser o a, teria que ser as meninas. Entendem? Então, o substantivo é muito importante. Ele vai ser um termo com que a regência, no caso a concordância, vai se adequar. O próximo substantivo, bolsas. Eu tenho 2 palavras acompanhando bolsas. Eu tenho o artigo
na mesma classificação de voz, porque voz, se vocês forem analisar, é um substantivo feminino, a voz, certo? Então nós temos o artigo uma, que também está no feminino e singular, e doce, trazido aqui como adjetivo, que também está no feminino e singular. Então, entendam, na regra geral, os termos que se ligam ao substantivo precisam acompanhar tanto em gênero, esse substantivo, masculino ou feminino, como em número, singular ou plural. Entendendo a regra geral, nós partimos para as exceções, porque toda regra comporta exceções. No caso da concordância nominal, nós temos uma exceção e depois nós vamos partir para os casos específicos de concordância. Por quê? Existem palavras na língua portuguesa que vão fugir da regra geral e vão fugir da exceção, certo? Como é o caso lá dos advérbios de muito, bastante, como é o caso do anexo, enfim, vocês já viram esses tópicos nas aulas anteriores. Então vamos lá. Exceção para essa regra. Entretanto, se as palavras determinadas forem, de gêneros diferentes, a palavra determinante irá para o plural masculino ou concordará em gênero e número com a mais próxima. Então vamos lá. O que nós temos aqui na regra geral? Que o substantivo vai determinar a classificação, de gênero e número das palavras que o acompanham. Mas aqui nós vimos o substantivo singular. Era só uma palavra, então era muito fácil fazer a concordância, porque eu pegava aquela palavra e fazia a concordância dela com o termo que estivesse mais próximo. Isso todo mundo entendeu. Porém, existem as exceções. Quando eu tenho dois substantivos, por exemplo, para determinar. Então, como que eu vou fazer a conjugação? Então, se as palavras forem de gêneros diferentes, uma masculina e outra feminina, o que a regra diz? A palavra determinante vai para o plural masculino, porque no plural masculino vai estar concordando com todos os termos. Lembra do exemplo que eu citei na aula quando eu fiz ponto eu lá atrás? Se você estiver numa sala, guardem esse exemplo porque vocês não vão esquecer nunca disso, nem vão confundir. Se você estiver dentro de uma sala, tiver 4 pessoas do sexo feminino e uma pessoa do sexo masculino, como que você se dirige a elas? Você pode chamá-las de pessoas, Ou se você quiser usar o pronome pessoal do caso reto, você vai ter que dizer eles. Um só sujeito do sexo masculino acabou masculinizando todo o grupo. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver substantivos de gêneros diferentes, um feminino e um masculino, para realizar a concordância, eu preciso colocar a palavra determinante no masculino, para poder concordar com os dois termos, com o feminino e com o masculino. Porém, eu também posso concordar em gênero e número com a palavra que estiver mais próxima. Também é possível, ao invés de colocar as duas palavras para o plural, no caso a palavra determinante para o plural masculino, eu posso verificar qual a palavra que está mais próxima e concordar com essa palavra, tanto em gênero como em número. Agora eu vou mostrar para vocês os exemplos para ficar mais claro esse conteúdo, essa exceção. Mais uma vez, o exemplo foi retirado do livro de vocês, tá? Então, aqui nós temos recuperada a esperança e o otimismo, o homem seguiu adiante. E recuperados a esperança e o otimismo, perdidos, o homem seguiu adiante. Então, vamos lá. Nós temos aqui, gente, este verbo, recuperada. Vejam que é a mesma estrutura da oração, São as mesmas palavras. Nós só temos a diferença em gênero e número para cada uma delas, mas continuam sendo as mesmas palavras. Aqui eu tenho recuperada.
Aqui eu tenho que recuperar dos. Por que tinha essa diferença? Vamos lá. Nesse primeiro exemplo, a palavra recuperada está seguindo a conjugação, no caso, está seguindo a concordância, melhor dizendo, da palavra mais próxima. Qual que é a palavra, o substantivo que está mais próximo? Esperança. Esperança está no masculino ou feminino? Feminino. Está no singular ou no plural? Singular. Por esse motivo, recuperada também ficou no feminino e no singular. Porque está concordando justamente com o termo mais próximo, que é esperança. Lembra que a regra diz? Você pode, quando tiver gêneros diferentes, você pode concordar com o que está mais próximo ou colocar tudo no masculino plural. Aqui no primeiro exemplo, a palavra está concordando com o determinante mais próximo. Veja, eu tenho aqui a esperança feminino e eu tenho o otimismo masculino. Então eu tenho dois termos para fazer a concordância nominal, porém eles são de gêneros diferentes. Então quando isso acontece, a regra diz que pode fazer essa concordância de duas formas. Primeiro, eu posso pegar a palavra e concordar com aquela que está mais próxima a ela, que no caso aqui, recuperada, está próximo de esperança, então eu concordo só com esperança, ou eu faço o que o exemplo de baixo fez. Novamente aqui eu tenho a esperança e o otimismo. Então eu tenho um substantivo feminino e um masculino. Aqui na regra, nesse exemplo de baixo, foi adotada a regra de colocar o termo masculino e no plural. Para quê, tia? Para poder concordar tanto com a esperança como para concordar com o otimismo, certo? Então vamos lá. Na regra geral, como que eu faço a concordância nominal? Em regra geral, eu concordo com gênero e com número, certo? Eu tenho substantivo, vou concordar as palavras determinantes em gênero e número. Nas exceções, o que eu faço? Quando eu tiver duas palavras e essas palavras tenham classes diferentes, ou seja, uma é feminina, no caso a outra masculina, gêneros diferentes, eu tenho duas opções. Eu posso pegar o termo recuperada, ou o termo que eu vou determinar, e concordar com a palavra que estiver mais próxima, ou eu posso pegar esse termo e concordar com as duas palavras, tanto no masculino como no feminino, e para isso eu preciso colocar o termo no masculino, grave, masculino e plural. Então essa é a base geral para a concordância nominal. O que nós vamos ver agora são os casos específicos, tá? São os casos específicos de concordância nominal. Esses casos a tia vai mostrar para vocês a partir de agora. Agora nós partimos para os casos especiais da concordância nominal, começando pelo primeiro ponto, né? A expressão nenhum nem outro, um e outro, um ou outro. A gramática normativa vai determinar o singular para o substantivo e o verbo. Então, se essa expressão nenhum nem outro, um e outro, um ou outro, estiver fazendo o acompanhamento de um substantivo ou de um verbo, vai tudo ficar no singular. A regra determina assim. Então, os exemplos: nenhum nem outro restaurante é bom. Então, eu tenho o substantivo restaurante, tenho o adjetivo, tenho o verbo verbo ser. Então, os dois estão aí no singular, por conta da expressão nenhum nem outro. O exemplo de baixo: um e outro funcionário trabalhava. Então, nesse mesmo sentido, nós temos a expressão um e outro, e aí eu tenho funcionário, que é substantivo, e tenho o verbo trabalhava. E esses dois termos estão no singular, justamente para poder fazer a concordância com o termo anterior. Segundo ponto, o tal e o qual. De acordo com a gramática normativa, eles concordam em gênero e número com a palavra determinada. Então, tanto o tal como o qual, eles vão variar, porque eles vão sempre ficar concordando com a palavra determinada.
Se a palavra estiver masculino, eles vão concordar no masculino. Se ela estiver feminino, da mesma forma. Se estiver no singular ou no plural, então eles sempre vão ficar se alterando, sempre vão ficar variando. Exemplo: tais razões me convenceram. Então o tal já se alterou, porque está concordando com o substantivo razões. No exemplo seguinte, ela era tal quais seus amigos. Então aqui a expressão tal está concordando com o pronome ela, certo? Por isso que mesmo amigos estando no plural, o tal não se alterou, porque ele está concordando com o pronome ele, no caso, né? Perdão, ele. Os filhos são tais qual o pai. Vejam aí a diferença. Nós temos tal e qual de forma separada, concordando com termos separados também. Tais está fazendo concordância com filhos, por isso que está aí no plural. E qual está fazendo concordância com o termo pai, por isso que está no singular. Percebam que tal e qual, quando precisarmos fazer a concordância desses termos, nós vamos concordar com as palavras determinantes, ou seja, com as palavras que estão mais próximas. Então, eles vão se dividir, certo? Uma palavra vai concordar com uma, outra palavra vai concordar com a outra e assim sucessivamente. Terceiro ponto, a expressão a olhos vistos. Essa expressão normalmente é usada em situações muito formais. Significa a mesma coisa de claramente ou visivelmente. A gramática normativa determina duas regras para ela. Ela vai ficar invariável ou a palavra visto vai concordar com a pessoa ou coisa que se vê. Então, nós temos duas opções para a expressão a olhos vistos. Ela pode ficar invariável, ou seja, ela não vai mudar a sua conjugação, ela não vai mudar a sua concordância, quer dizer, estou sempre falando de conjugação, concordância, gente. Ela não vai mudar a sua concordância, ou seja, ela não vai se alterar. Ou então, se ela se alterar, a palavra visto vai concordar com a pessoa ou com a coisa que se vê. Exemplos: ela emagrecia a olhos vistos. Então a expressão permaneceu a mesma, né? Invariável, não se alterou. Exemplo de baixo: as minhas filhas cresciam a olhos vistas. Aqui o nome já se alterou. Vista já se modificou para concordar com quem? Com filhas, porque é isso que eu estou vendo, né? O sujeito está aí olhando para as filhas que cresceram. Então, por isso o vista se transforma. Ele passa para o feminino e plural, para concordar com o substantivo filhas. A rejeição ao presidente crescia a olhos vista. Esse vista aqui também se alterou para concordar com o seu determinante, que é a rejeição. Porque o que eu estou olhando aqui? O que está acontecendo aqui que está relacionado ao presidente? É a rejeição. Então, por isso, vista se alterou para concordar com rejeição. Ficou no feminino e no singular. Passando para o quarto caso de concordância, né? As palavras mesmo, próprio e só. Elas vão concordar com a palavra determinada em gênero e número. Então, muito tranquilo, né? Quando elas aparecerem, você vai concordar com o substantivo ou com a outra palavra que seja determinante. Exemplo: eles mesmos prepararam o jantar. Então, mesmo está no masculino e plural para concordar com o pronome eles. Eles estão sós em casa. Aconteceu a mesma coisa. O só está concordando com eles, então masculino e plural. Elas próprias, se entenderam. Então aí no caso, o próprio passou para o feminino, própria, e para o plural, próprias, para concordar com elas, certo? Esse aqui, o mesmo, próprio, o só é muito simples. Vai concordar com a palavra determinada, tanto em gênero, masculino e feminino, quanto em número, singular ou plural. O menos é advérbio, né? Nosso quinto caso. É um advérbio, por isso não vai variar. No entanto, é comum as pessoas flexionarem menos para o feminino para concordar com a palavra ou expressão feminina que a segue.
Além disso, em situações formais, o mais adequado é utilizar o menos de maneira invariável. Então, lembrem disso. Menos é advérbio, então ele não vai variar. Aí, exemplo, ela passou a ter menos confiança. Havia menos pessoas hoje. Então, nas duas situações, o menos está invariável justamente pela regra, por ser, no caso, um advérbio e não ter variação. Sexto ponto, anexo. Qual que é o uso do anexo? Ele vai concordar em gênero e número com a palavra determinada, pois ele é um adjetivo. Já a expressão em anexo é invariável. Então, lembrem porque esse anexo aqui ele pode pegar muita gente desprevenido. Anexo, só a palavra anexo, vai concordar em gênero e número com a palavra determinada, porque a classe gramatical de anexo é adjetivo. Então, adjetivo concorda com o substantivo, em gênero e número. Porém, quando você estiver em contato com a expressão em anexo, essa expressão vai ser invariável, ela não vai mudar. Então, os exemplos. As fotos estão anexas ao relatório. Então, aqui, anexas está no feminino e no plural, porque concordando com as fotos. Mandei anexos os documentos. Então, anexos está masculino plural para concordar com quem? Os documentos. Agora, aqui embaixo, no último exemplo, mandei as frases em anexo. Veja aqui, eu tenho o termo anterior, as frases, que está no feminino, está no plural, mas eu não vou mudar o termo em anexo, porque essa expressão em anexo é invariável. Então, não importa se o termo anterior é feminino, se está no singular ou no plural, porque ele não vai se variar, certo? Nosso próximo caso de concordância, que é o meio e meia. Essas duas palavras costumam confundir bastante. Isso porque na prática, principalmente na fala espontânea, é muito comum flexioná-las naturalmente, isto é, feminino com feminino. Então, exemplo, ela está meia triste, andei meia doente, e masculino com masculino. Ele está meio triste, comi meio pão. No entanto, na norma padrão, essa concordância é feita de acordo com outras regras e a gramática normativa determina o seguinte. Então, quais são as regras para utilizar o meio e a meia? Quando o meio é advérbio, que significa a mesma coisa de um pouco, não vai variar. Exemplo, ela parece meio nervosa, as meninas estão meio agitadas. Então, vejam que o meio, nessas duas opções, não se alterou, porque aqui ele está funcionando como advérbio. Se ele estiver na função de advérbio, a mesma coisa de um pouco, ele não vai variar. Como que eu sei, tia? Você faz a substituição do meio na frase. Se você puder substituir pela expressão um pouco, então ali ele vai estar funcionando como advérbio. Vejam, ela parece um pouco nervosa. Deu certo. Substituir e fez concordância. As meninas estão um pouco agitadas. Também deu certo, ok? Na segunda opção, quando o meio for numeral e ele estiver no sentido de metade, ele vai variar normalmente. Exemplo, tomei meia xícara de café, joguei fora meio biscoito. Nessas duas opções, o meio está funcionando como sentido de metade. Então, nessas situações, ele vai variar normalmente. Agora nós temos o nosso oitavo caso de concordância, que é através da palavra bastante. O livro nos diz o seguinte: há situações em que a palavra bastante funciona como um pronome indefinido e situações em que ela funciona como um advérbio de intensidade. Em ambos os casos, bastante pode ser substituído por muito, mas somente quando ele funcionar como pronome, que equivale a muito, muitos, muita e muitas. Assim, quando ele estiver como advérbio, bastante não tem plural, é invariável. Mas, quando estiver funcionando como pronome, ele terá o plural, de bastantes. Então, nos exemplos que vocês estão visualizando, nós temos o primeiro, Ele é bastante feliz. Então, aí é advérbio bastante, está funcionando como advérbio. Para saber, é só fazer a substituição, para muito, muitos. Então, aqui, ele é bastante feliz,
A mesma coisa de dizer que ele é muito feliz. Então, nessa situação, bastante funcionando como advérbio vai ser invariável. Diferente do último exemplo, que diz, ela tem bastantes responsabilidades. Então, aqui, esse bastante está funcionando como um pronome indefinido, certo? Nesse caso, o bastante vai se alterar. Por isso que ele passou para o plural para concordar com o termo responsabilidades, certo? Bastantes responsabilidades. Então, quando bastante for advérbio, não vai se alterar. Mas se ele estiver funcionando como um pronome, aí sim, ele pode passar para o plural. E chegamos nos nossos últimos 2 casos de concordância, o obrigado e o é proibido. O obrigado, gente, sempre vai concordar com a pessoa que está agradecendo, a pessoa que está falando. Então, se nós tivermos um homem agradecendo, ele vai ficar, a expressão no caso vai ficar obrigado. Se nós tivermos uma mulher agradecendo, a expressão passa para o feminino e vai ficar obrigada, ok? Homens dizem obrigado, mulheres dizem obrigada, ok? O é proibido não admite flexão de gênero, quando a coisa proibida não vem antecedida de determinante. Então, essa expressão é proibido vai permanecer assim na maioria dos casos. A única exceção é quando nós tivermos um determinante, ou seja, um artigo feminino, o azinho, depois do proibido. Quando este a aparecer, aí a expressão passa do masculino para o feminino. É proibido se transforma em é proibida. Exemplos. Primeiro exemplo, é proibido entrada de animais na loja. Então, proibido permaneceu sem alteração, porque não tem nenhum determinante aí. É proibido entrada de animais. Agora, no exemplo de baixo, é proibida a entrada de animais. Por que alterou? Porque nesse exemplo, depois do termo é proibido e antes de entrada, eu tenho um determinante. Eu tenho um artigo definido, o a. Então, quando ele aparece, o é proibido precisa ser alterado, passar para é proibida, para concordar com esse determinante que surgiu. Ok, gente? Então, aqui nós finalizamos nossa aula de revisão. Vocês sabem que se persistir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para perguntar, para questionar, ok? Então, aguardo vocês amanhã para a resolução do nosso questionário de revisão. Bons estudos para vocês e até nossa próxima aula.